Olá! No vídeo de hoje eu vou falar como que o estresse crônico a longo prazo muda o funcionamento do seu cérebro e faz com que os sintomas da ansiedade tenham uma longa duração e fiquem mais tempo no seu corpo. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde, disposição, reduzir a ansiedade, eliminar a ansiedade e a depressão e ter mais qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante, então deixe o seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, sua experiência. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal. Queridos, as pesquisas têm descoberto aí que níveis crônicos, elevados do cortisol mudam a forma como o cérebro funciona de 6 maneiras significativas. Lembrar vocês que o cortisol é um hormônio do estresse, ele é muito importante no corpo para ativar as suas ações, ajuda a gente a fugir do perigo, mas ele, em níveis altos a longo prazo, ele traz os sintomas físicos, emocionais, psicológicos e mentais da ansiedade que tanto nos desconcertam e tanto nos trazem muita angústia e insatisfação. E é isso que a gente tem trabalhado aqui no canal para você se livrar desse. Compreender como esse funcionamento muda o cérebro vai te ajudar a você entrar no tratamento da ansiedade com mais dedicação, maior compreensão, maior entendimento e assim se livrar dos sintomas da ansiedade a longo prazo. Primeiro, o excesso de produção de neurônios na amígdala. Lembra, a amígdala é aquele órgão como uma amêndoa dentro do cérebro e o cortisol ele vai aumentar a produção de neurônios ali dentro e da atividade elétrica nesses neurônios. Lembra que o nosso cérebro está sempre produzindo novos neurônios. É uma descoberta relativamente recente da ciência. A partir de 1998, a gente sabe que o cérebro ele é neuroplástico, ou seja, ele se transforma e outros neurônios são criados sempre. Então, o cortisol ele vai fazer com que a amígdala, que é esse centro do medo, ela crie mais neurônios e tenha uma atividade elétrica nesses neurônios. Como é um espaço, um lugar, um órgão do medo e das outras emoções, você vai ter o seu medo aumentado em função desse aumento de cortisol, quando você está mais preocupado, mais tenso, mais ansioso. E as pesquisas descobriram que tanto o estresse crônico, quer dizer, a longo prazo, pode causar um aumento na produção de neurônios na amígdala, quanto a atividade elétrica desses neurônios. Lembra, os neurônios estão se conectando, é uma atividade eletroquímica. Então ali os neurotransmissores, é estranha essa questão de você pensar em atividade elétrica no cérebro, mas é claro que é uma atividade elétrica de pequena voltagem, pequeno tamanho, mas é uma atividade elétrica, tá? E ele vai estimular essas ações ali. Por isso que você fica tonto, zonzo, tem a despersonalização, a desrealização, em função dos neurônios que estão lá meio desorganizados, desequilibrados. Né? E aí, esses aumentos dos neurônios e da atividade elétrica vai fazer com que a amígdala ela vai ficar muito ativa, excessivamente ativa, e vai dominar a função cerebral. Lembra? Ela está no centro do cérebro, que é o lugar por excelência da emoção. Então, quando você está com medo, preocupado, ansioso, essa área está muito ativa. E ela estando mais ativa, vai dificultar ainda mais o tratamento e a cura da ansiedade. Por isso que o tratamento da ansiedade é a longo prazo. Porque a amígdala estando ativa, ela demora um pouco a voltar ao seu equilíbrio normal. E essa mudança na amígdala, ali no centro do coração do cérebro, tá? Dentro lá das emoções, é que faz que os nossos pensamentos eles possam assumir um tom mais terrível. Por isso que você fica pensando em coisas ruins, em tragédias, em catástrofes, você fica mais preocupado, você fica mais pensando em coisas negativas, em acidentes, em morte, você pensa que vai morrer, porque essa área está mais estimulada, tá? É por isso, porque o seu corpo está hiperestimulado. Então, essa amígdala, lembra, ela é o centro do medo, não é? Ela é o centro do medo do cérebro e ela vai ser responsável pela detectação, levantamento e reação ao perigo. Se ela está mais estimulada, a sua reação ao perigo ela fica muito mais aumentada e aí os pensamentos negativos são muito maiores. Segunda razão, há uma redução do desenvolvimento neuronal do hipocampo. Né? Lembra, o hipocampo, eu estou falando algumas palavras técnicas aqui, gente, mas é só para deixar claro para vocês como acontece essa mudança no cérebro. O hipocampo é uma área do cérebro, né? Lá dentro também do cérebro, bem no coração do cérebro, responsável principalmente pela aprendizagem, pela memória, pelo processamento emocional. Então, uma redução no desenvolvimento neuronal do hipocampo pode suprimir essa função
de processamento emocional. Então, essa supressão ela é a principal razão pela qual a nossa memória de curto prazo ela pode ficar prejudicada. Então, a gente tem dificuldade de consolidar novas informações. E aí, essas nossas emoções podem ser afetadas quando o corpo está cronicamente estressado, hiperestimulado. Então, você vai ficar mais com recordações antigas do que com as novas. Por isso que esse treino aí de você ficar conectado no aqui e no agora, com as meditações guiadas do canal, você treinar o seu cérebro para esse momento presente é muito importante, porque a área do hipocampo ali responsável pelas memórias atuais, ela está um pouco desativada. Uma terceira forma, as conexões inibidas com o córtex. Então, as pesquisas também descobriram que o estresse crônico, essa hiperestimulação, ela inibe as conexões com o córtex, as áreas do cérebro responsáveis pela racionalização. O córtex é uma área mais superficial. Superficial, assim, ela está mais em cima da cabeça do cérebro, tá? E ela que é responsável pela gente raciocinar, pensar e falar assim, olha, peraí, isso aqui é só ansiedade, essa dor no peito não é infarto. Ela é ansiedade, eu posso ficar tranquilo. Então, isso que você faz é o córtex que faz isso. Como você tá, essas conexões com o córtex estão diminuídas, você tem mais dificuldade de fazer isso, tá? Então, assim, essa mudança ela vai fazer com que o córtex, e aí o córtex pré-frontal, principalmente, esse córtex aqui pré-frontal, essa área da testa aí, esse testão aqui, é o freio da ansiedade. É ele que realmente faz, opa, peraí, vamos parar um pouquinho de preocupar, porque é só um sintoma da ansiedade, você não vai morrer, você não vai ter um infarto, você não vai ter um aneurisma, você não vai ter um AVC. Aqui que funciona isso. Só que essa área está um pouco desligada quando você está hiperestimuladamente ansioso, o cortisol lá em cima. Então, por exemplo, se a gente raciocina que a gente não tem medo, a gente não tem que ter medo, porque mudamos as condições do medo, por exemplo, esse medo agora ele não é iminente, ele não vai acontecer comigo agora. E eu não sou frágil para não vencê-lo. E eu não sou vulnerável. E ele realmente talvez não vá me afetar muito. Lembra, essas três condições do medo que a gente trabalha racionalmente para você diminuir o impacto do medo, com o seu córtex pré-frontal desligado, diminuído, isso fica mais difícil de fazer. Então, qualquer perigo, você já acha, nossa, estou morrendo, isso aí é um infarto que eu vou ter, né? E você tem dificuldade de raciocinar para que você diminua o medo que atinge a amígdala. E ainda, gente, a pesquisa descobriu que o estresse crônico a longo prazo ele vai causar um aumento da conexão entre a amígdala e o hipocampo. Essas duas áreas aí tão sensíveis às emoções e ao medo. E vai reduzir o córtex, neocórtex. Então essa mudança ela vai criar uma predisposição para você estar constantemente em estado de excitação. Você vai ter aí uma reatividade ao medo muito grande e uma capacidade reduzida de desligar a resposta ao medo devido à supressão desse freio da ansiedade que está no cérebro, principalmente no lado no pré-frontal. Essa mudança, então, desse estresse crônico aí, ele vai prejudicar a nossa capacidade de concentrar a nossa atenção externamente e longe dos pensamentos focalizados internamente. Então, você vai ter mais dificuldade em se afastar daquelas ruminações, você vai ter mais dificuldade de se afastar da preocupação, mais dificuldade de se afastar do pensamento mais apreensivo e da ruminação. Então, todas essas mudanças no cérebro prejudicam muito esse maior controle, esse freio da ansiedade. Um quarto mudança, você vai reduzir a matéria cinzenta e aumentar a matéria branca do cérebro. Então, vou explicar o que é isso. As pesquisas descobriram que o estresse crônico a longo prazo, ele vai causar uma redução dessa massa cinzenta e aumentar a massa branca. A massa cinzenta, essa matéria cinzenta do cérebro, ela é responsável pelas funções executivas superiores do cérebro. Então, ela está aí mais na superfície do cérebro. E ela vai diminuir essas funções. Então, a massa cinzenta ela é responsável pelo pensamento, pela organização das ideias, tomada de decisão, autocontrole. E a matéria branca, que ela está mais dentro do cérebro, ela é responsável pela criação de rede de comunicação entre as regiões do cérebro e a velocidade com que essas comunicações ocorrem. Então, a redução da matéria cinzenta e o aumento da matéria branca pode reduzir a nossa capacidade de desempenhar funções executivas. Então, a racionalização, que vai ajudar a gente a conter o medo. E, ao mesmo tempo, ela aumenta a nossa consciência, a nossa sensibilidade e a nossa reatividade ao perigo. A gente fica com mais medo e fica mais sensível ao perigo. Essa mudança na matéria cinzenta e branca é uma das razões pelas quais pode parecer que os nossos medos
eles são mais poderosos e aparentemente fora de controle. A quinta alteração, a capacidade reprimida de experimentar prazer e recompensa. Isso vai estar diminuído. Então, os pesquisadores descobriram que o circuito da recompensa, a gente tem um circuito de recompensa. Quando você, por exemplo, vê um sorvete, um brigadeiro, que delícia, você come, você fica recompensado, né? O cérebro te dá aquele prazer. Essa área que é responsável pelos sentimentos de prazer, de recompensa do cérebro, ela vai estar aí utilizando áreas muito próximas do circuito de punição, responsáveis pela reação ao medo e ao estresse, como a amígdala, o córtex pré-frontal e o tálamo. Bom, os pesquisadores também descobriram que o estímulo do circuito da punição inibe o circuito da recompensa. O que quer dizer isso? Que essa inibição significa que a sensação de desgraça, de sobrevivência e urgência é aumentada quando o corpo é hiperestimulado. Então a capacidade de você experimentar prazer e contentamento e paz é reduzida. Então por isso que você tem esse desequilíbrio. Aumento da punição, da sensação de punição, do circuito da punição, do medo, do perigo e redução do circuito do prazer. E aí fica complicado você ter paz interior, felicidade, bem-estar no processo de ansiedade a longo prazo. Sexta modificação, redução do GABA, que é um neurotransmissor específico, aumento do glutamato. As pesquisas também descobriram que o estresse crônico, essa hiperestimulação do organismo, ela vai reduzir o GABA, que é esse neurotransmissor principalmente responsável por acalmar o corpo e aumentar o glutamato, que é o neurotransmissor principalmente responsável pela excitação. Então há uma redução do GABA e há aumento do glutamato. Aí complica, né? Fica bem difícil. Então à medida que esse glutamato aumenta também o nível de estimulação do corpo como um todo. E à medida que o GABA diminui, a gente tem menos capacidade de nos acalmar. Por isso que é tão difícil você diminuir a ansiedade, tá, gente? E à medida que o grau e a duração do estresse aumentam, o glutamato aumenta e o GABA diminui cada vez mais. Imagina isso durante meses que você tem. Além disso, o GABA ele é o neurotransmissor responsável principalmente pelo amortecimento do estresse. À medida que o seu nível geral diminui, nossa capacidade de administrar o estresse também vai diminuir, né? Então, gente, com base nessas 6 mudanças que nós vimos aí, essa combinação de fatores, ela vai resultar no quê? Numa maior sensação de perigo, numa maior sensação de desgraça e uma maior sensação de presságio. Nossa, vai acontecer alguma coisa ruim comigo, eu estou sentindo que vai acontecer uma tragédia, eu estou sentindo que as coisas vão piorar em função dessa mudança bioquímica no cérebro, tá? Então, uma diminuição da capacidade de experimentar o prazer, da recompensa, da paz. Fica mais complicado você sentir paz interior, porque o seu organismo está alterado, mudado, e fica mais desafiador você voltar para essa sensação de equilíbrio interior. Então, uma capacidade diminuída de aprender também, porque lembra, o hipocampo está prejudicado, e uma dificuldade de lembrar de novas informações. Então, quando você pensa assim, olha, eu vou pensar que eu não estou em perigo, que o medo não é tão forte assim, você esquece disso logo e volta às lembranças mais trágicas passadas. Então você fica com pensamentos que parecem focados unicamente no perigo, unicamente na ameaça e no medo. Então as emoções, elas podem parecer que elas estão focadas no perigo o tempo todo. Essas emoções parecem meio erráticas, meio incontroláveis, elas podem parecer embotadas também, congeladas ou totalmente erradas, equivocadas. Elas podem parecer mais focadas na raiva, você vai estar mais desequilibrado e focado mais nas emoções negativas, mais na raiva do que na paz e mais na raiva do que no contentamento e na felicidade. Você vai ter uma capacidade muito reduzida de conter os medos, de você conter a resposta ao estresse, de conter as suas emoções. Uma capacidade muito reduzida de pensar de forma clara e lógica. Você vai estar mais confuso. Essa resposta ao estresse, que parece ser um gatilho aí, rápido, é uma reatividade à resposta ao estresse que parece estar presa aí numa posição on, o tempo todo ligado ali, sabe? Você vai ter muito menos capacidade de se acalmar, de desligar as respostas ao estresse, muito menos capacidade de você se controlar e diminuir os medos. Então, não é de se admirar, parece que nossos medos podem fugir mesmo com a gente, né? Mesmo com pouca capacidade de conter, o corpo vai se tornar hiperestimulado. Então é muito complicado isso. E aí, gente, essas mudanças nas funções cerebrais, elas podem causar estragos e fazer parecer que a gente está desamparado, e aí que a gente não tem condição de controlar a ansiedade quando ela começa a acontecer. E ainda mais, olha, essa excitação e desregulação do sistema nervoso, que é o centro do comando do corpo, o sistema nervoso, vocês sabem que é uma rede altamente complexa que controla movimentos, pensamentos, respostas automáticas.
para o mundo todo, né? A nossa relação com o mundo está no sistema nervoso. E ele também controla os sistemas e processos como a digestão, a respiração, o desenvolvimento sexual, a libido e outros mais, né? Então o sistema nervoso ele afeta todos os aspectos da nossa vida e aí você imagina que o pensamento vai estar desregulado, a memória, o aprendizado, os sentimentos, os movimentos, o equilíbrio do corpo, a coordenação, a localização no espaço, você vai estar meio tonto, não sabe onde você está, não é? Então, queridos, há uma composição eletroquímica entre os neurônios. Essa composição eletroquímica é da capacidade de se comunicar entre si por meio de impulsos elétricos passados de um neurônio para outro. Então, o corpo gera eletricidade e essa eletricidade é produzida através das membranas quando os átomos mudam de carga, para ser carga positiva ou negativa. Nossa, ficou complicado isso aqui, hein? Ficou física agora. Mas é importante para vocês entenderem que essa comutação aí dos elétrons, eles vão fluir de um átomo para outro. E isso gera essa confusão toda que a gente vive aí na ansiedade, né? Então, por exemplo, o sistema nervoso envia e recebe sinais para o cérebro através de sinapses. O que são sinapses? Ligações entre os neurônios, disparando, causando fluxo de eletricidade de um neurônio para outro. Por isso você tem esses choques elétricos aí, porque os neurônios estão aí meio desequilibrados dentro do cérebro. Olha, estima-se que o cérebro ele possui 100 bilhões de fios condutores de eletricidade, redes neurais. Cada vez que o neurônio dispara, ele produz uma pequena mudança na voltagem que faz com que uma quantidade mínima de corrente flua. E o cérebro possui cerca de 80 bilhões de neurônios. É muita coisa. Então vocês veem que é muita alteração, né, durante um volume muito grande no cérebro. E essa voltagem desses neurônios, ela é estimada em aproximadamente 0,085 watts de potência, com base em uma estimativa de que 1% dos neurônios estão disparando em um determinado momento. Então você pensar de 80 bilhões, 1%, nossa, é coisa demais que dispara sempre que você está pensando, sentindo e vivendo. Então o sistema nervoso ele se comunica dentro de si através de envio e recebimento de impulsos nervosos, sinais elétricos, através de uma rede de sistema nervoso para o cérebro do corpo todo. Então se você tocar, por exemplo, um lugar quente, uma chapa quente, os receptores nervosos da pele enviam essa informação sensorial, esses impulsos nervosos, através do sistema nervoso do cérebro. E uma vez que o cérebro interpreta essa informação sensorial como sendo quente, nota pegando fogo, o cérebro então envia a informação do impulso nervoso de volta através do sistema nervoso para os músculos que controlam o braço e a mão para puxar a mão para longe da chapa quente. Então essa interação para frente e para trás acontece muito rápido. E a informação do impulso nervoso ela pode viajar tão rápido quanto 268 milhas por hora. Essa reação rápida pode evitar que a pele seja queimada. Então é muito rápido. Esse sistema de comunicação e reação ao sistema nervoso funciona normalmente quando o corpo e o sistema nervoso estão saudáveis. Agora, quando tem problemas, quando o corpo e o sistema nervoso se tornam hiperestimulados, então essas propriedades eletroquímicas, os neurônios, eles são muito sensíveis a essa estimulação hormonal ao estresse. E aí o estresse crônico, ele vai causar um aumento da atividade neuronal, então, portanto, um aumento da atividade elétrica do sistema nervoso em geral. E aí, o sistema nervoso, que vai ser o sistema nervoso simpático, é responsável pela excitação, ele vai ficar muito mais ligado e quase que hiperativo e vai causar todo tipo de anomalias, sensações, sintomas relacionados ao sistema nervoso, inclusive os que afetam os nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, não é? E além disso, esse aumento da atividade elétrica no sistema nervoso pode fazer com que o sistema nervoso age de forma totalmente equivocada. Então, é normal você ficar aí, normal no sentido assim, natural, como você sabe, ficar sem espaço, despersonalizado, fora da realidade, porque aí os neurônios estão aí erroneamente exagerando nas informações falsas, impulso de um para o outro. Então essas anormalidades, elas causam muitas irregularidades sensoriais, musculares, e aí todas aquelas que a gente sabe dos sintomas da ansiedade. Então, queridos, essa hiperestimulação, ela pode fazer com que o seu corpo vai experimentar mudanças biológicas, químicas e até mesmo genéticas. Mesmo que a hiperestimulação possa causar mudanças fisiológicas, ela não causa um comportamento excessivamente apreensivo, né? Então, quando você tem formas pouco saudáveis de lidar com a adversidade, com a incerteza e com o risco, isso cria um comportamento excessivamente apreensivo, né? Então, não é a hiperestimulação que causa o medo, a incerteza, o risco. Na verdade, é essa forma mais não saudável
de ver os obstáculos, as adversidades, as incertezas e o risco, é que vão criar um comportamento excessivamente apreensivo. Então, o transtorno de ansiedade ele é criado por um problema de comportamento, não por um problema biológico, químico ou genético. E aí, quando a gente aprende e a gente adota maneiras mais saudáveis de lidar com o problema, a gente elimina os sintomas da ansiedade e a hiperestimulação e vai diminuindo cada vez mais. Então veja, o corpo ele tem milhares de sistemas de monitoramento e regulação, todos trabalhando em conjunto para manter o corpo funcionando. Então, para permanecer saudável, o corpo deve ser regulado e mantido em um estado contínuo de equilíbrio interno, apesar das mudanças constantes aí. Essa homeostasia é o termo usado para descrever esse processo contínuo de equilíbrio. Então, quando o corpo é saudável, ele faz um bom trabalho gerenciando a si mesmo. E aí a gente não percebe os ajustes que são feitos momento a momento, quando todos os sistemas estão funcionando como deveriam. Agora, quando há hiperestimulação, vai criar um estado de desregulação homeostática, também conhecido como disomeostasia ou cacostasia. Nome difícil aí, mas eu estou dizendo esses nomes técnicos, gente, só para mostrar para vocês como que essa mudança acontece no nosso cérebro, no nosso corpo, e é por isso que você demora a tratar da ansiedade, tá? A desregulamentação homeostática significa que o corpo ele vai ter dificuldades para se regular, causando oscilações erráticas nos sentimentos, nos sintomas, nas sensações, sem razão aparente. Então lembra, dessa hiperestimulação vai causar aumento do açúcar no sangue ou reduzir esse sangue em demasia. Pode causar então aumentar o açúcar no sangue ou reduzir o açúcar no sangue em demasia, aumentar o ritmo cardíaco sem razão aparente, aumentar a pressão sanguínea ou reduzir a pressão sanguínea rápido, aumentar a transpiração, aumentar a temperatura corporal ou reduzir a temperatura corporal sem motivo algum. Então, ela realmente vai trazer um desequilíbrio muito grande. Quando o corpo estiver hiperestimulado, ele vai criar muitos problemas de equilíbrio. Então, muitos sintomas da ansiedade surgem do nada, eles são causados por essa desregulação causada pela hiperestimulação que está a longo prazo aí. Então, queridos, quanto mais você compreende esse processo de alteração corporal, fica mais claro para você por que muitas vezes os sintomas surgem do nada, por que você precisa fazer um tratamento a longo prazo para você conter a ansiedade, porque são muitas alterações químicas, biológicas, comportamentais, o seu cérebro está em grande transformação, o seu organismo está muito desregulado e ele não volta ao normal rapidamente. Por isso que eu falo, insisto com vocês, olha, o tratamento da ansiedade ele é gradativo, com paciência, com calma, respirando, meditando, fazendo atividade física, fazendo a psicoterapia, a medicação, colocando aí os chás, os suplementos, a alimentação, atividades que você gosta, trazendo prazer e relaxamento para o seu corpo. Isso parecendo aí numa viagem, indo para o campo, para a praia, isso tudo ajuda demais. Só que nessa pandemia a gente está muito assustado. Então fica muito desafiador você encontrar um lugar de paz para você. Por isso que em casa, meditando e buscando essas diminuições da hiperestimulação, você vai encontrar mais tranquilidade para você, apesar da pandemia. Não é fácil, mas estamos aqui para te ajudar e você criar mais alternativas de solução dentro de você. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal.